E aí, eu nunca parei, não é minha cara, eu não tô lá mais, mas no meu tempo lá, às vezes eu ia dormir, eu ficava, cara, eu não quero mais dar opinião sobre as coisas, não aguento mais ter que dar opinião e falar, isso As está pessoas estão acontecendo. Eu pedindo o tempo simplesmente queria inteiro. ficar, não Quieto. quero, tipo, não preciso falar tanto. E o que nos faz, quase num ponto de vista, assim, psicológico, assim, por que a gente tem que dar tanta opinião? Por exemplo, grande parte, eu posso estar total enganado, grande parte do seu trabalho é falar o que você acha das coisas. No jornal, na faculdade, aqui, no jornal da TV, no jornal escrito. Tipo, diariamente você... O que Estou que te envolvido faz... nisso. O que que te faz... não sei se isso vai soar mal, mas não é de jeito da intenção. O que que te faz achar que você tem tanto a acrescentar ao mundo, que você tá sempre falando e tal. Isso você, eu, o tuiteiro que tá lá o dia inteiro dando opinião. Uhum. Por que a gente acha que a gente é tão... Nossa opinião vale tanto, assim? Primeiro porque a gente é uma espécie falante, né? Nós somos uma espécie que fala. E a gente falar foi fundamental para a nossa história, inclusive para vencer competidores de outras espécies parecidas com a nossa, né? Agora, no meu caso específico, assim, o que eu acho é porque eu constituo um repertório. Eu sou um profissional da área, certo? Eu tenho um currículo tecnicamente sustentado, percorri todos os ritos que no mundo acadêmico diz você pode ter opinião, certo? E nesse percurso, no meu caso específico, quando eu entrei na filosofia, eu tinha vindo de 5 anos de medicina e resolvi ser filósofo. Então, quando você deixa 5 anos de medicina para ser filósofo, você acha que tem alguma coisa séria para fazer, né? Porque Nossa, era e mais sua fácil ser família fica médico. Pois é, putíssima. minha Eu mãe ia tenho me vindo de uma matar. família de médicos, né? E um dos meus filhos é médico, não escapou da maldição. Mas assim, então, quando eu cheguei na filosofia, eu era leitor de Paulo Francis na Folha, um grande Sei. colunista. E eu já tinha o objetivo de escrever na Folha, porque eu queria ir para a mídia. Porque eu entendia que para fazer uma discussão pública, eu sou o que se chama intelectual público. Então, é alguém profissional que normalmente lê muito mais do que gente normal, passa muito mais tempo lendo do que gente normal, passa muito mais tempo pensando do que gente normal, certo? Por isso que muitas vezes se brinca que filósofo, a gente parecia tudo meio doido, né? E eu entendia que para discutir o mundo a sério, como eu queria, e eu fui construindo a ideia ao longo da medicina e da formação em psicanálise, que eu queria discutir a sério, não bastava eu fazer a formação técnica, acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e dar aula, que eu descobri que eu gostava de dar aula, dando aula de inglês para pagar as contas, porque eu fui pai muito cedo, né? Casei muito cedo. Então, assim, eu descobri que gostava da aula, mas eu achava que eu tinha que ir para a mídia, no que eu estava certo, né? E por quê? Porque a ágora pública de Atenas, onde a democracia aconteceu, onde a Uhum, filosofia foi criada, era um espaço público. Esse espaço público é a mídia, uhum. né? Escola também é mídia, mas a mídia profissional, eu quero dizer. E foi essa a minha história. Então, assim, eu acho que é uma diferença grande entre alguém que dá opinião porque simplesmente acha que tem que dar opinião e porque constrói um repertório fragmentado e que não teve tempo de fazê-lo, e alguém que constrói toda uma história de vida assentada profissionalmente na construção de repertório. E isso aparece na hora que você vai para o debate público. Entendi. No sentido de que alguém te faz uma pergunta e você vai responder, vou usar um clichê aqui, você vai responder, por exemplo, em política, sei lá, junto com Platão, com Aristóteles, com Tocqueville, com John Stuart Mill, com Locke, com Marx, entendeu? Porque Entendi. você tem esse repertório organizado em você. Agora, sem dúvida nenhuma, quando você fala essa coisa da opinião, eu entendo o que você está falando, inclusive do ponto de vista de alguém que construiu uma vida profissional e continua nela
cada vez mais fazendo isso, eu entendo perfeitamente o que você diz, e às vezes eu também falo isso. Hoje eu não quero dar opinião sobre nada, né? E eu quero ficar calado, né? Inclusive, esse ano eu botei como objetivo economizar voz. E a Camila sabe disso. Economizar voz, não só ideias. Tá. Porque, inclusive, às vezes as ideias não precisam de voz. Você escreve, né? Ou lê o tempo inteiro. A gente lê o tempo todo, né? É assim, uma coisa que não dá para ser um intelectual público se você não lê o tempo todo. E não pode ler só 3 frases, né? Você tem que gostar desse negócio. Mas, às vezes, eu concordo com você, eu acho que também tem uma coisa assim, você tem aquelas áreas em que você domina, né? À medida que, quanto mais você lê, quanto mais você domina áreas, mais áreas você domina, porque os conhecimentos e saberes estão interrelacionados. Ainda mais quando você está falando com uma sociedade como essa, gigantesca, complexa, ambivalente. Mas existe uma tagarelice gigantesca que foi identificada já por Tocqueville em 1831, quando ele viaja para os Estados Unidos, né? E quando ele publica a viagem dele dos Estados Unidos, o primeiro volume, em que ele começa a publicar em 31, 32, 34, 35, ele vai publicando o chamado Democracia na América, né? É um livro gigantesco, em que ele viaja para os Estados Unidos, e 30 e 31, fica 9 meses. É um diário de bordo, a gente chamaria hoje. E o Tocqueville, então, tinha 25 anos na época, e uma das coisas que ele observa na democracia americana, que ele diz é bavardeuse, tagarela. Todo mundo fala o tempo todo. Imagina se ele vivesse hoje. Entra no Twitter. Pois é.